Agora você irá aprender a criar perguntas que são muito utilizadas em testes de opinião ou questionários socioeconômicos, que são as perguntas de escala e de grade de múltipla escolha. Então nós vamos lá para o fim do nosso formulário e vou adicionar uma nova pergunta. Clicando aqui onde está escrito múltipla escolha, você vê que aqui estão as nossas perguntas do tipo escala e do tipo grade. Escala linear, grade de múltipla escolha e grade da caixa de seleção. Nós vamos utilizar primeiro a escala linear. A escala linear é o tipo de pergunta que você pode graduar níveis de opinião. Por exemplo, eu quero saber qual o seu grau de interesse pelo nosso curso. Então eu vou digitar a pergunta e aí você pode graduar esse grau de interesse, por exemplo, como o mínimo 1, ou você pode colocar 0, ou no máximo 5, ou você pode graduar até 10. Eu vou manter em 5, e aí aqui em marcador, é opcional, eu posso escrever aqui. O número 1 representa o menor grau de interesse, e o número 5 o maior grau de interesse. Então eu vou digitar nenhum interesse, ou muito interesse. Então você criou a pergunta, agora vamos visualizá-la. Para o seu aluno aparecerá dessa maneira. Aqui foi a pergunta e aqui é o nível de interesse. Eu coloquei como marcador do número 1 do menor interesse, escrevi nenhum interesse. Então conforme o aluno for clicando, mostrará para você qual o grau de interesse por essa pergunta, por exemplo. Nesse caso aqui eu estou perguntando sobre o curso. Vou voltar para o formulário. E você poderia colocar a pergunta como obrigatória, por exemplo. Isso pode ser feito com qualquer pergunta de um formulário. Vou adicionar uma nova pergunta. E agora, clicando aqui em múltipla escolha, nós vamos ver como funciona a grade de múltipla escolha. Esse tipo de pergunta, você faz uma pergunta macro e faz perguntas menores para saber o grau de opinião da pessoa. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma pergunta: qual o seu grau de interesse pelos assuntos? Filmes, séries, livros, jornais. E aí, nas colunas, eu coloco nenhum interesse, pouco interesse ou muito interesse. E basta digitar na linha e colocar o que você quer. E vai acrescentando novas linhas. Agora que eu preenchi as minhas linhas, eu vou para as colunas. Então eu vou digitar aqui, clicando e digitando nenhum interesse, pouco interesse ou muito interesse. Então aqui está a minha questão do tipo grade de múltipla escolha e você pode exigir uma resposta em cada linha. Eu vou marcar essa opção. Você poderia também, nesses 3 pontinhos aqui, limitar uma resposta por coluna ou ordenar as linhas aleatoriamente. Assim, quando cada aluno for responder, as linhas estarão de uma maneira diferente. Então fica a critério do professor. Agora que eu estou com a minha pergunta pronta, vamos visualizá-la. Olha só como aparece esse tipo de pergunta. Olha lá, qual o grau de interesse pelos assuntos? Então aqui estão as minhas linhas, tudo que eu digitei nas linhas, e aqui em cima as colunas. Então o aluno clicaria, escolheria o seu grau de interesse por esses assuntos. E aqui, como eu exigi que o aluno coloque uma resposta por linha, ele dá essa mensagem. Então o aluno responderia a sua questão. Ele aceita apenas uma resposta por linha. Vamos voltar ao nosso formulário. E o próximo tipo de pergunta, clicando aqui, é grade da caixa de seleção, que é muito semelhante à grade de múltipla escolha, mas com a diferença que o aluno pode marcar várias opções na mesma linha. Ele também dá essa opção de exigir uma resposta por linha e clicando aqui,
limitar uma resposta por coluna ou ordenar as linhas aleatoriamente. Vamos ver como fica? Aqui está. Então o aluno poderia marcar aqui, ó, várias opções em uma mesma linha. Já na questão anterior, não é possível. É possível apenas uma marcação por linha. Então você aprendeu a criar perguntas do tipo escala e do tipo grade.